Jeripiaú nas eleições de 2020, seguindo a série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito, hoje nosso entrevistado é Jonatas Ventura, ex-gestor do município de Barra do Rocha por 2 mandatos seguidos e que pretende lançar seu nome novamente na disputa eleitoral. Jonatas, em 2013 o senhor teve suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal e com isso se tornou inelegível por 8 anos. Como o senhor pode assegurar aos eleitores que está apto agora para as eleições? Primeiro é o seguinte, eu queria só fazer uma retrospectiva bem breve, que eu sei que o período aqui é curto. As contas foram rejeitadas em um período onde o INSS realmente vinha retendo do município a receita, inviabilizando até a administração pública, reconhecido até pelo Tribunal de Justiça da Bahia, na época que julgou, analisando a situação crítica que o município passava por causa das retenções naquele período. Graças a Deus, faltando 5 meses para terminar a gestão, eu consegui uma equipe de ilhéus, equipe essa que conseguiu juridicamente normalizar e fazer com que o município pudesse ter saúde financeira. E até hoje essa equipe continua no município de Barra do Rocha, já fechou 2 gestões e essa equipe funciona no município de Barra do Rocha. E eu posso resumir aqui dizendo que promovi para o município de Barra do Rocha algo assim que marcou na história. O município poderia estar até hoje retendo o dinheiro. Foram 30 retenções, mais de 3 milhões que o município perdeu nesses bloqueios do INSS e eu consegui, faltando 5 meses para terminar a gestão, regularizar. Então, esses bloqueios gerou um desequilíbrio financeiro e com isso fez com que as contas fossem rejeitadas. Aí você me pergunta, e como é que você consegue provar que você pode ser elegível? Primeiro, precisamos entender que para o registro de candidatura de vereador e prefeito há uma lista que o TSE estabelece os documentos necessários para registrar a candidatura. E de prefeito existem alguns documentos diferentes do vereador e esses documentos são as certidões. E essas certidões eu consegui todas porque, na verdade, os processos que existem contra a minha pessoa, nenhum foi julgado até hoje, está sendo tramitado, e o da Câmara houve uma ação nossa para a revisão do que ocorreu. Com isso, permitiu que as certidões fossem emitidas. Aqui nós temos a certidão todas, nada consta, a outra nada consta, aqui nós temos também da federal nada consta, outra federal nada consta, mas outra federal também nada consta. Temos aqui a questão do título eleitoral, também nada consta, a questão filiação também regularizada. Então, as certidões que são solicitadas para que você resiste à candidatura, essas estão aqui. E estando as certidões todas garantindo que você possa concorrer, nada constando, então realmente você está apto e aqui estão as documentações, vocês podem ter acesso aos órgãos e imprimir na sua própria casa, porque é acesso público. Então as certidões estão aí, portanto, eu sou apto a concorrer à eleição de Barra do Rocha. Bom, na eleição de 2012 o senhor apoiou a ex-prefeita Vera. Já em 2016 o seu apoio foi para o professor Léo. Ambos foram eleitos. O senhor acredita que o seu apoio foi determinante na eleição deles? Modestamente, sim. A pesquisa apontava que os percentuais que me seguiam faziam a diferença na eleição, né? Como no momento as pesquisas indicam da mesma forma e de forma muito mais elevada. As pesquisas agora, os percentuais que eu transferi, quer dizer, eu juntamente com todo o pessoal do partido, do MDB, os percentuais que foram transferidos, hoje está muito mais elevado, né? A pesquisa nova aponta isso, que foi feita recentemente. Então, portanto, eu vejo que foi decisiva o meu apoio juntamente com todo o pessoal que me segue, todas as lideranças que formam o MDB, né? Então, com certeza, não tem dúvida que foi decisivo para fazer a diferença. E por que tanto no governo de Vera e agora no professor Léo, o senhor decidiu romper exatamente no 4º ano do mandato deles? Na verdade é o seguinte, como
como você tem um diretório partidário, eu sou presidente do MDB de Barra do Rocha e queria até falar por que o MDB. Às vezes as pessoas perguntam por que Jonatas sempre no MDB. Pela história do partido. Se você analisar o Brasil antes do sistema que nós temos hoje, republicano e democrático, como era, né? O sistema como era, não tinha a liberdade que nós temos hoje, o povo não tinha as leis que garantem direitos coletivos e individuais como nós temos hoje, e o MDB foi o partido de maior, foi o mais combatente de toda a história. Ele conseguiu enfrentar todo o regime, sofriam prisões, soltavam cães nas ruas para morder as pernas dos representantes. Então, Ulisses Guimarães mesmo, que foi um dos mais perseguidos nessa questão de mobilização. Então o PMDB ele conseguiu fazer com que o Brasil é o que é hoje, a nível de lei, a nível de Constituição, a nível de regime e tal. Por isso que eu continuo no PMDB pela história. E aí eu volto aqui, como você me perguntou, por que sempre sai desse período? Não, porque na verdade, quando você firma um compromisso com um político de aliança, a aliança ela finda no período do mandato. O mandato finda em dezembro. Como o período eleitoral é agora, então a aliança ela não continua, ela é renovável. A aliança política ela é renovável no período da eleição eleitoral. Então, se esse período agora é o período da renovação ou permanência ou continuação, então o que é que eu pedi? Me afastei para que eu cuidasse do partido, dos pré-candidatos e também ouvir da comunidade qual é a posição que eu devo tomar, permanecer, ser candidato ou apoiar a oposição. Como a oposição tinha uma proposta que eu quero falar mais na frente, resumindo, aí o que acontece, nós vamos explicar o que vai acontecer. Mas resumindo, por que no ano eleitoral? Porque a aliança é feita durante o mandato. Você fechou a aliança, ganhou a eleição durante os 4 anos. Não é aliança permanente. A aliança é por período de eleição. E aí eu resumo dizendo isso. Já está chegando o momento já da eleição, precisa se rever se continua ou se não continua. E dessa forma você só faz sendo imparcial, distanciando do governo, porque o governo, obrigatoriamente, você tem a liturgia do cargo, que são as obrigações de cumprir com todas as exigências do governo e acaba impedindo de você buscar uma análise neutro das pessoas, do partido, enfim, e tomar uma decisão imparcial nessa hora da renovação da aliança ou seguir carreira independente como está sendo o PMDB no momento. Bom, sobre essa proposta que o senhor acabou de falar, recentemente o senhor divulgou que participou de uma reunião com o pré-candidato a prefeito, Dr. José Luiz, e que teria ocorrido um acordo entre o seu grupo e o dele. Que acordo foi esse? O acordo foi o seguinte: José Luiz esteve comigo na fazenda, estava na fazenda da minha mãe, lá na margem do Rio Cambugi. Ele me fez uma visita juntamente com sua mãe, dona ex-prefeita Vera, e eles me perguntaram se eu seria candidato. Eu perguntei o motivo dessa pergunta e eles disseram que se eu fosse candidato, que eles me apoiariam. E nessa conversa chegamos ao entendimento da seguinte forma: eu sendo candidato, eles me apoiariam, e eu não sendo candidato, como eles propuseram a mim, que eu apoiaria ele. E assim ficou acordado. O tempo foi passando e eu fui esperando que realmente essa conversa fosse algo concreto ou algo emocional, repentino. E o tempo foi passando e o doutor José Luiz sempre afirmando em lugares onde ele passava que o entendimento com o Jonathan foi esse. Teve com Alex Muniz, teve com várias pessoas da cidade e amigos ligados ao partido, afirmando que o Jonathan candidato à oposição juntaria com o Jonatas. Para alguns, quando se tornou público a reunião lá em Alex Muniz, dia 19 de julho, onde tinha mais de 20 pessoas de lideranças, vereadores e tal, ali foi uma reunião onde se tornava público esse encontro que eles tiveram comigo lá. Tornasse público o que foi acordado. E lá eu fiz a exposição na presença do grupo dele e das pessoas, e ele ratificou, quer dizer, ele reafirmou que esse acordo foi feito e que seria dessa maneira. O que é que ficou acordado novamente lá em Alex? Que até o dia 24 de agosto, Jonatas buscaria a regularização dessa documentação e, no dia da cidade, que é o 24 de agosto, faria o anunciamento, se tornava público a oposição fechando comigo na candidatura.
O doutor Lisco esteve comigo essa semana, só resumindo rápido, esteve comigo aqui nessa mesma sala e ele disse que o acordo estava firmado, que eu pedi ele que os documentos já estavam comigo, não precisava ir para o dia 24, que o tempo passa e a eleição está chegando, precisa se organizar todas as coisas, então não pode deixar para o dia 24 algo que você já tem agora. Então eu antecipei a reunião, aconteceu aqui na minha casa, estava presente Alex Muniz, doutor José Luiz e Roberto, conhecido como Roberto Social, que trabalhou aqui em Barra do Rocha, hoje ele mora em Piauí, presbítero da Igreja Assembleia de Deus lá de Piauí. E o que foi entendido aqui, o doutor José Luiz deixou bem claro que a palavra dele estava cumprida, mas estava havendo resistência com o grupo. E com essa resistência do grupo, ele estava tendo dificuldade, perdendo noite de sono e tal. E eu cheguei ao entendimento da seguinte forma: se o grupo está nessa situação e ele não está tendo paz diante disso, eu disse: você segue a sua candidatura e eu sigo a minha. Porque eu não vou ficar esperando que o grupo concorde algo que já estava determinado com o seu líder e que também na reunião do dia 19 foi reafirmado. Então eu disse: segue e eu sigo aqui. Aí por que diz que descumpriu o acordo? Que na verdade a manchete saiu que Jonathan descumpriu o acordo. Quem descumpriu na verdade, se for calcular, foi o doutor José Luiz, por pressão do próprio grupo. A gente tem que ser bem claro. Eu continuei com a minha palavra. Se eu inelegível, ficaria com ele elegível, ele estaria comigo. E eu tenho a documentação como foi apresentada aqui. E aí eu disse: então você não segue e outro segue. Aí eu permaneço como pré-candidato e já dei o pronunciamento, seguirá até a convenção essa pré-candidatura, estaremos fazendo uma nova avaliação de uma pesquisa e ver o que é que a comunidade quer. Se o povo vê que Jonathan deve seguir a candidatura, seguiremos. Se o povo realmente tiver uma sinalização diferente, estaremos reunidos com o partido e buscaremos um novo entendimento que eu não posso antecipar, porque a presença das lideranças que vai, através de uma assembleia partidária, que nós iremos definir através da maioria que assim expressar a inclinação da tomada de decisão. Nos 8 anos da sua gestão, o que é que o senhor destaca de positivo? Olha, a saúde foi uma referência na Bahia e no Brasil. Nós tivemos a saúde de Barra do Rocha ficou entre as melhores do estado da Bahia. Ficou na relação dos municípios das melhores. A Barra do Rocha entrou com atenção básica em todos os programas que nós implantamos. Só para resumir, a saúde de Barra do Rocha de hoje e da minha época, todos os programas e os PSF, tudo que existe aí, foram tudo implantado no período da minha gestão, que estão até hoje. O social também foi destacado através do governo federal, do trabalho que nós fizemos, porque pegamos a quantidade mínima de pessoas cadastradas no Bolsa Família e colocamos a mais de 1.000 pessoas, parece que tinham 200, colocamos em 1.000 e tantas pessoas, então reduzimos a desigualdade social das pessoas na questão de renda para eles e também o suporte financeiro na situação que viviam. Na infraestrutura nós tivemos grandes obras relevantes aqui, a construção, reforma do mercado municipal, pavimentação de ruas lá na Olívia de Paulo, enfim, foram muitas obras que nós realizamos. A educação nós tivemos, que eu tenho um sonho de voltar para corrigir a parte da educação no ano final devido às retenções do INSS, porque o dinheiro do FPM atrapalha também a educação, que tem a contrapartida. Então, mas a educação, tivemos uma faculdade implantada no município, com bolsa para as pessoas que não tinham condição, terminaram o curso superior, praticamente pagando uma taxa mínima e, enfim, a educação, o colégio modelo que nós construímos na Bahia, só tiveram 40 e poucos municípios que adquiriu na época. Barra do Rocha incluiu entre 417 municípios, só 40 receberam, Barra do Rocha ficou contemplado entre esses 40 e poucos. E o senhor acredita que poderia ter feito mais? Acredito sim. O motivo de propor o meu retorno à Barra do Rocha, qual é o motivo principal? O motivo principal, primeiro, tenho buscado de Deus para estar presente nessa campanha e pedindo ao povo o apoio. Por que retornar? Retornar porque eu fiz 6 anos e meio de um governo que foi referência no Brasil. E o que é que acontece? O INSS entra no meio, retém o dinheiro constantemente e me deixa em uma situação delicada. Então, eu preciso retornar.
para completar o meu governo no período dos 4 anos, sem que o INSS venha fazer o que fez comigo, e com isso eu termino o governo corrigindo a área onde precisa ser corrigida e ampliando aquilo que realmente foi de sucesso e que precisa trazer novidades, e sempre eu fui um governo de grandes novidades. Na saúde, o Barra do Rocha, quando a região não tinha SAMU, cidade de 50 a 60 mil aqui já tinha SAMU. Barra do Rocha aqui, nós conseguimos trazer uma rádio para a cidade, telefone celular que não tinha, hoje tem duas operadoras, também foi uma luta que eu tive. Tem cidades maiores do que nós, só tem uma operadora, aqui são 2, e tinha 3, saiu uma que era a Vivo, ficou Claro e Oi, enfim, então foram grandes conquistas. O Barra do Rocha passou a ser cenário nacional, várias vezes eu fui convocado, o município de 6 mil habitantes, fui convocado para discursar para 5, 6 mil prefeitos, quase 6 mil prefeitos, 5 mil tantos prefeitos, representando o Brasil através de Barra do Rocha, lá dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro do Palácio do Planalto, na CNM, Confederação Nacional dos Municípios, eu discursei ali para 5 mil tantos prefeitos, representando Bahia, Brasil e Barra do Rocha. Então Barra do Rocha foi cenário nacional, então a gente precisa, eu preciso que o Barra do Rocha me dê uma nova chance para que eu complete aquilo que faltou completar. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão atual do professor Léo? Gestão atual, eu sou muito justo. A gestão do prefeito Léo, inegavelmente, eu parabenizo, né? Tem feito um governo com obras, a gente sabe que muitas obras que ele tem trazido para o município de Barra do Rocha, e a parte que precisa ser melhorada, eu não queria aqui colocar, porque vai ter tempo na frente para poder se falar. Precisa, né? Nós sabemos que todo governo, não tem governo perfeito. Para finalizar nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa para o eleitorado de Barra do Rocha? A mensagem que eu deixo para você, eleitor, é que Jonatas, na primeira gestão vocês viram, Barra do Rocha foi referência estadual e nacional. Na fase final, faltando 1 ano e meio, o INSS causou aquele problema, e esse é um dos motivos de querer retornar. Retornar para fazer diferente, fazer muito mais, gerar mais emprego, trazer programas para atender os jovens, incluir o jovem cada vez mais na geração de emprego e renda, os filhos que estão fora, trazer para a cidade a nível de trabalho. Você vê que eu atraí a implantação desse pátio da ferrovia aqui, que na época ia para outra cidade, eu consegui atrair para aqui, foi muito emprego gerado aqui no município de Barra do Rocha. Então, a capacidade de articulação, todo mundo sabe que eu tenho. Aqui veio grandes autoridades, aqui foi palco de grandes autoridades, aqui o governo do estado veio 4 vezes, veio senador, só faltei trazer presidente da República para Barra do Rocha. Então, Barra do Rocha foi um palco de grandes autoridades. Então, nessa articulação, Barra do Rocha conhece que eu sou muito, muito habilidoso nisso, e Barra do Rocha terá muito mais com o Negão. O Negão quer voltar. Depende de você, conto com o seu apoio, a digital do Negão no seu coração, tá bom?